Apocalipse 2, perdão. Apocalipse 2, 18. Nós vamos falar hoje sobre a carta de Jesus à igreja de Tiatira. Apocalipse 2, verso 18. Carta à igreja em Tiatira, uma pequena cidade da Ásia Menor, diferente da cidade de Éfeso, da cidade de Pérgamo. Tiatira era uma cidade simples e que sobrevivia do comércio. E antes de começar a exposição dessa carta, eu queria convidar os irmãos a orar um pouco. Senhor Jesus, ensina-nos, Senhor, a orar. Ensina-nos, Senhor, a depender de Ti. Ó Senhor, cativa as nossas mentes e os nossos corações às maravilhas da Tua lei, Senhor Jesus Cristo. Nos ajude, Senhor Jesus, a vivermos no centro da Tua vontade, Senhor. Eu peço, Pai, que o Senhor avive os nossos corações como o Senhor avivou os discípulos no caminho de Emaús. Eu peço, Senhor, que o Senhor opere no alto das pombas um avivamento, Senhor. Que o Senhor opere salvação no alto das pombas, onde nós estamos plantados. Ó Deus, nos ensine a viver o Teu propósito nas nossas vidas. Muitas vezes nós nos sentimos, Senhor, como Sansão, que era um pequeno sol e que nasceu para influenciar o mundo e estava sendo influenciado por ele. Oh Deus, não deixa isso acontecer conosco. Nós que fomos regenerados para uma vida de santificação, para uma vida que honre a Ti. Não nos deixe, Senhor, sermos influenciados pela maldade do mundo. Oh Deus, eu peço que o Senhor repreenda da Tua igreja nessa noite toda ação do maligno, todo pensamento que não vem de Ti, tudo que não é puro, tudo que não é santo, Pai. Repreende das nossas mentes, em nome de Jesus, Senhor. Oh Deus, abre os nossos corações, como o Senhor fez com Lídia. Abre o nosso entendimento e revela-nos Jesus, Pai. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, a igreja de Tiatira, ela, das 7 igrejas, é a igreja que mais nos alerta sobre o papel da mulher na igreja. É a igreja que mais nos alerta sobre a influência que o ministério feminino exerce no corpo de Cristo. Nós aprendemos ontem, no capítulo 12 do livro de Atos, 2 exemplos. No capítulo 12 de Atos, um exemplo de bênção e um exemplo de maldição. No início do capítulo 12 de Atos, nós vimos o bom exemplo, que é o exemplo de Tiago, que morreu ao fio da espada como um mártir, como um fiel a Deus. E nós vimos o mau exemplo no final do capítulo 12 de Atos, que é o mau exemplo de Herodes, que em um dos seus discursos começou a discursar e as pessoas disseram: essa é a voz de um Deus e não a voz de um homem. E quando ele recebeu a glória para si, a Bíblia diz que a soberba precede a queda. Ele caiu e expirou, morto por vermes. E nós vemos nesses 2 exemplos o rico e o Lázaro. Tiago como Lázaro e Herodes como rico. Inevitavelmente, irmãos, Herodes, pela vida que ele viveu, acordou no inferno. Inevitavelmente, Tiago, pela vida que ele viveu, acordou no céu. Só existe esses 2 destinos. Cabe ao homem
morreram uma única vez, depois disto segue-se o juízo. E diante desse juízo só há dois destinos eternos, inferno ou céu. E hoje nós temos esse paralelo com o estudo de ontem. Ontem nós vemos Tiago e Herodes, e hoje nós vamos ver na igreja de Tiatira esses dois exemplos do ponto de vista feminino. Um exemplo positivo e um exemplo negativo. Lídia, vendedora de púrpura, que foi uma peça fundamental, segundo os estudiosos da Bíblia, na plantação dessa igreja. E o exemplo de uma mulher que é usado para ela uma figura homônima. O que é uma figura homônima? É usado um nome simbólico para ela, que é uma mulher que foi usado para ela o nome de Jezabel. Nós sabemos que o livro de Apocalipse é um livro simbólico para que somente os cristãos entendessem. Então, para os cristãos que entendiam a linguagem do Antigo Testamento, a figura de Jezabel, o exemplo de Jezabel, iria mostrar o que aquela mulher estava representando para a igreja: maldição e corrupção. Então nós vamos ver aqui, eu queria convidar os irmãos a abrirem em Provérbios 14, versículo 1, principalmente para aquelas pessoas que são do gênero feminino. Esse provérbio, ele é muito importante. Toda mulher, desde criança, tem que ouvir esse provérbio e tem que se preparar para um dia viver esse provérbio. Provérbios 14, verso 1. Nós vamos ver os dois exemplos que a igreja de Tiatira nos apresenta: Lídia e Jezabel. Uma mulher que recebe o nome de Jezabel. Provérbios 14, 1 diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Nós vemos isso na igreja de Tiatira. Uma mulher sábia que edifica a igreja de Tiatira. Segundo os estudiosos da Bíblia, Lídia foi uma das principais responsáveis pela plantação dessa igreja. Ela era uma cooperadora de Paulo e ela era natural de Tiatira. E nós vemos uma mulher que aqui João chama de Jezabel, que ela estava com as próprias mãos destruindo a igreja de Cristo, ocupando um papel que não era o dela. Então, como eu comecei dizendo, das 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, a carta que mais fala do papel da mulher na igreja é a carta à igreja de Tiatira. E eu queria convidar os irmãos a abrirem lá em Atos 16, 14, que fala dessa conversão tão bonita. Que é a conversão de Lídia. Atos 16, podemos ler a partir do versículo 11. Nós vemos aqui o início da plantação de uma igreja bíblica com a conversão de uma só mulher, Lídia. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis e dali a Filipos. Paulo está em suas viagens missionárias. Cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Perceba, irmãos, como existe um propósito determinado por Deus em todas as ações da igreja na terra. Uma das passagens mais bonitas que eu acho da Bíblia é lá em João 4, quando diz assim de Jesus: e era-lhe necessário passar por Samaria. Quem estava em Samaria? A mulher samaritana. E os discípulos ainda ficaram preconceituosos
Olha, ele estava falando com uma mulher. Mas Jesus estava mostrando para ela uma água que ela iria beber e nunca mais teria sede. É a água da vida eterna, o Espírito Santo de Deus. Por isso que aqui nós vemos, irmãos, uma maravilha acontecendo, uma verdadeira conversão. Isso é tão raro, irmãos, de acontecer, mas acontece. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, é a carta que nós estamos estudando hoje, em Apocalipse. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura. Esse era o principal meio de subsistência das pessoas da cidade de Tiatira, o comércio. Era uma cidade pequena e grande parte da economia dessa cidade circulava em torno do comércio. E aqui nós vemos que Deus começa regenerando uma comerciante de púrpura. Temente a Deus, nos escutava. Perceba, o Senhor já vinha trabalhando no interior dessa mulher até o momento em que ela escutaria o evangelho do apóstolo Paulo. É o que a Bíblia diz: aos que Deus predestinou, Ele chamou, justificou e glorificou. Aqui nós vemos o propósito de Deus se cumprindo na conversão de um pecador. A Bíblia diz que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. E olha que maravilha, irmãos. Nos escutava. Essa mulher viu Paulo pregando e ela sentiu um profundo desejo de escutar o que Paulo estava falando. Paulo estava falando de Jesus. Paulo estava falando do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Pregar o Evangelho, irmãos, é maravilhoso. Ao passo que produz perseguições, produz verdadeiras conversões. E é isso que o livro de Atos nos ensina. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Por isso que vale a pena, irmãos, toda a perseguição, todo o sofrimento em prol do Evangelho. Olha o que a Bíblia diz: o Senhor lhe abriu o coração. Olha que passagem bonita, irmãos. Por isso que a gente pode pregar, mas a nossa única esperança é que aconteça com os ouvintes o que está acontecendo com Lídia. A conversão é uma obra soberana do Espírito Santo. Por mais que a gente se esforce, que a gente pregue, que a gente mostre o versículo, só quem pode converter é o Espírito Santo. Porque o coração do homem é uma pedra. Se você fizer uma bolinha de papel e jogar numa pedra, essa bolinha de papel pode quebrar essa pedra? Não. É um homem tentando converter outro homem sem o Espírito Santo. É impossível. O único que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Por isso que nós vemos aqui: o Senhor lhe abriu o coração. Olha que coisa. O Senhor fez uma obra interior, que chamamos de novo nascimento. O Senhor tirou o coração de pedra de Lídia e deu a Lídia um coração de carne. O Senhor fez tudo novo para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, não sabemos se ela tinha marido, provavelmente tinha, nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Olha que coisa, irmãos. Uma verdadeira conversão logo gera serviço na obra de Deus. É maravilhoso quando Jesus cura a sogra de Pedro. Aí a Bíblia diz que ela se levantou e passou a servir aos discípulos. Então nós vemos aqui que essa mulher imediatamente passou a servir ao Senhor, e diz a tradição que foi ela que foi responsável pela fundação da igreja de Tiatira. Eu queria convidar os irmãos a abrirem em Lucas 8. Lucas
capítulo 8. Versículo 1 ao 3. Nós vemos também mulheres que ajudavam muito a Jesus no seu ministério. Como a mulher tem um papel fundamental na igreja, de edificar a igreja, de ajudar os irmãos da igreja. Aconteceu depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. O que é o evangelho do reino de Deus? Arrependam-se, pois é chegado a vós o reino dos céus. E os 12 iam com ele. Quem eram esses 12? Os apóstolos. Dentre eles, quem estava no meio deles? Judas Iscariotes. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Imagine, irmãos. Será que essa mulher era endemoniada? O número 7 na Bíblia significa completude. Essa mulher era dominada por demônios. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Perceba, pessoas de condições financeiras. Susana e muitas outras, e muitas outras. Perceba por que Judas era interessado em roubar o dinheiro da bolsa? Porque entrava dinheiro. Por que Judas era ladrão? Porque ele administrava dinheiro, bastante dinheiro. Essa verdade não mudou nem jamais mudará. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Dinheiro é tão maligno que Jesus nem queria pegar dele. Deixava com Judas. Até para pagar o imposto. Jesus disse a Pedro: Pedro, vai lá e tira o dinheiro da boca do peixe e paga o nosso imposto. Porque se tem uma coisa que destrói os seres humanos, é o dinheiro. É o amor ao dinheiro. É a raiz de todos os males. Olha que coisa, irmãos. As quais lhes prestavam assistência com seus bens. Então perceba que a mulher, ela pode exercer uma influência benéfica na igreja de Cristo, como Lídia. Nós vemos no próprio exemplo da crucificação de Cristo, a mulher de Pilatos exerceu uma influência benéfica sobre ele. A mulher de Pilatos falou com ele: Pilatos, esse homem é um homem justo, não faça mal algum a esse homem. Mas Pilatos era covarde. Ele lavou as suas mãos e ele condenou a Jesus. Mas nós vemos também, irmãos, que a mulher na igreja, em sua casa, tem essas duas capacidades: edificar ou destruir. É isso que nós vamos ver na cidade de Tiatira. Vamos lá em Apocalipse 2. A mulher sábia edifica a sua casa. Hoje em dia, irmãos, a forma, tanto do gênero masculino quanto do gênero feminino, que as crianças são educadas, é completamente distorcido. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Você vê hoje na nossa sociedade as crianças sendo criadas para serem donas de casa? Não. Pelo menos o que eu vi nos poucos anos que eu tenho de vida, foram os pais criando os filhos, filhas da seguinte forma: olha, você tem que ganhar dinheiro, você tem que estudar, você tem que passar no bom vestibular, você tem que ter muito dinheiro para você não depender de homem nenhum. E aí as mulheres crescem
e elas não têm afinco nenhum aonde elas deveriam ter, que é em suas casas. Nós não vemos mais, irmãos, donas de casa nos moldes bíblicos, nos padrões bíblicos, nos padrões antigos. Como eu via, por exemplo, minha avó, né, que cuidava de tudo direitinho dentro de casa. Não. As crianças hoje são criadas para ganhar dinheiro. E não é assim que os pais devem criar os seus filhos. Os pais devem ensinar os seus filhos a depender de Deus para tudo e a exercerem o propósito de Deus nas suas vidas. O que um pai deve orientar o seu filho ou a sua filha é: ore bastante, dependa de Deus, e se um dia você for se casar, ore muito, porque você vai estar sob a responsabilidade do seu marido, sim. Você vai dever respeito a ele, obediência a ele, reverência a ele. Como Sara chamava Abraão de meu Senhor. Então, se um dia você se casar, você precisa entender que essa história de que você não vai depender de homem nenhum, não é de Deus, não. Isso é do mundo. Você vai depender de Deus. Você precisa se casar com um servo de Deus, para que ele seja um instrumento de Deus na sua vida. Mas o mundo inteiro jaz no maligno. E aqui nós vemos, irmãos, na igreja de Tiatira. Por que eu estou falando sobre isso? A tragédia de uma mulher que cresceu indisciplinada. A tragédia de uma mulher que não exerce o seu propósito. Uma mulher que estava literalmente destruindo a igreja. E que Jesus disse que iria matar. Tila! Jesus disse que iria matar aqueles que seguissem os ensinos dessa mulher. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essa é a cidade de Lídia, a cidade que Lídia plantou a igreja. Foi uma corresponsável. Nós sabemos que a mulher não pode plantar uma igreja, a mulher não pode ser pastora, mas diz os estudiosos da Bíblia que ela foi uma cooperadora na plantação dessa igreja. Estas coisas diz o Filho de Deus. Então perceba, João quer deixar bem claro ao pastor de Tiatira quem está mandando a mensagem: o Filho de Deus, Jesus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. João quer advertir a igreja com dois atributos de Jesus: olhos como chama de fogo, onisciência; pés como bronze polido, onipotência. Jesus é onisciente, ele tem olhos como chama de fogo, e ele tem pés como bronze polido, ele é onipotente. O que João quer mostrar ao pastor de Tiatira, para o pastor de Tiatira mostrar à igreja de Tiatira, é que a igreja está sobre o olhar perscrutador de Jesus. Não tem nada que aconteça aqui que esteja desapercebido aos olhos de Jesus. Ele está vendo tudo. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Perceba, irmãos, o que nós vemos aqui na igreja de Tiatira é o oposto do que nós vemos na igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja alicerçada na verdade, mas que tinha perdido o primeiro amor. A igreja de Tiatira era uma igreja que estava se alicerçando no serviço ao próximo, mas tinha perdido o zelo pela verdade. Então a exortação de Jesus na igreja de Éfeso é o perigo da verdade sem o amor. E você pregar a verdade, da igreja conhecer a verdade, defender a verdade sem amor para com Deus e para com as
as pessoas que você prega. E na igreja de Tiatira, nós vemos o contrário. Uma preocupação muito grande em agradar o próximo, uma preocupação muito grande em servir o próximo, em cuidar do próximo, que faz com que as pessoas se esqueçam da preocupação, do zelo doutrinário pela verdade, da defesa pela verdade. É o suposto amor separado da verdade. É o que estava acontecendo na igreja de Tiatira, e todos os dois estão errados. Tanto a verdade sem amor está errado, porque se de fato fomos alcançados pela verdade, nós recebemos de Deus o amor para amarmos a Deus e amarmos ao próximo. Mas o suposto amor sem a verdade também é diabólico, porque isso na verdade é ódio. Tolerar pecado na igreja é ódio. Não repreender um irmão que está no erro é ódio. A Bíblia diz que fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do inimigo são enganosos. Se você vê o seu irmão em erro, a Bíblia diz lá, corrige-o com espírito de brandura, com mansidão, mas corrige-o. Na igreja, irmãos, nós estamos todos de mãos dadas. Na igreja nós somos aliados uns dos outros, mas ao mesmo tempo somos todos inimigos do nosso próprio pecado. Ao mesmo tempo que nós estamos de mãos dadas, nós estamos lutando todos juntos contra o pecado. E quem quer que queira trazer pecado para dentro da igreja, a igreja de Cristo deve ser imparcial. Não importa quem seja. Não importa a condição social, não importa a idade, não importa o cargo que exerça na igreja, quem trouxer pecado para dentro da igreja tem que tirar o pecado da igreja ou tem que sair da igreja. Quem já leu o capítulo 7 do livro de Josué? Josué dobrou o joelho, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Deus falou, você está perdendo tempo, Josué. Não adianta orar não, tem anátema no meio do povo. Você pode fazer, Josué, vigília de oração, sangrar seu joelho, enquanto o anátema não sair, vocês não vão prevalecer. O povo estava assustado, porque eles tinham vencido a guerra de Jericó e tinham perdido para um pequeno povoado chamado povoado de Ai. E Josué se prostrou diante de Deus e disse, Deus, o que foi que aconteceu? A gente ganhou para Jericó sem pegar numa arma e perdeu a batalha para o povoado de Ai. E Deus disse, tem anátema no meio do povo, tem pecado no meio do povo. A coisa só vai melhorar quando o pecado sair. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança a misericórdia. O pecado é como o tumor que está no nosso irmãozinho Dylan, que a gente está orando. O que foi que o médico disse, Lani, que Lani estava falando comigo ontem? Tumor, a gente tem que fazer o quê? Tirar. Foi o que o cirurgião disse para nossos amados irmãos ontem. Tumor, a gente faz o quê? Tira. A mesma coisa é Jesus tratando com as nossas vidas e tratando com a igreja. Pecado, a gente faz o quê? Tira. E foi o que ele fez lá em Josué 7. Eles lançaram sortes. Eles averiguaram de todas as formas. Eles não fizeram nada, pois essa foi a ordem de Deus. Não façam nada. Parem tudo. Entrem na sala de cirurgia. Vai ter que descobrir cadê o anátema e vai ter que tirar o anátema. Até que a sorte caiu sobre a família de Acã e sobre Acã. E Acã, quando foi pego, confessou o seu pecado. Deus deu a ele a oportunidade para se arrepender, como deu a Judas. Quantas oportunidades
Jesus dizia: um dentre vocês irá me trair, um de vocês é um diabo, aquele que eu der um pedaço de pão molhado, é esse o traidor. Isso tudo eram oportunidades para Judas se arrepender, mas Judas não se arrependia. Acã foi a mesma coisa. A Bíblia diz que o homem que muitas vezes é repreendido, endurece a sua cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Quando Acã confessou, já era tarde demais. Ele disse: eu peguei os despojos de Jericó. Ele não aguentou ver o que? Barras de ouro, dinheiro. Quando ele viu o dinheiro de Jericó, ele pegou. Como Judas, que não aguentou ver as 30 moedas de prata. E qual foi a solução? Acã, vamos ter misericórdia de Acã, né? Vamos dar uma nova oportunidade para ele. Foi o que a Bíblia diz que Deus mandou fazer. Reúne Acã, a sua família toda, até os seus animais, e mata todos eles. Leia o capítulo 7 de Josué. Eles morreram apedrejados e foram queimados. Capítulo 8 de Josué, Ai é destruído. O anátema saiu, o povo de Deus venceu. Quem é que já leu 1 Coríntios 5? O que é que Paulo disse? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Como eu disse, na igreja nós estamos todos de mãos dadas, somos aliados uns dos outros na luta contra o nosso próprio pecado. Ninguém aqui é aliado no pecado. Na igreja não tem comparsa, na igreja tem irmão. Aquele que é meu igual, aquele que está lutando contra o pecado, aquele que está chorando pelo pecado, ele é meu irmão, ele é meu igual. Agora quem está buscando prazer no pecado não é irmão, é Judas. Por isso que ele diz aqui: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Isso aqui é um elogio. Existiam pessoas na igreja de Tiatira que eram dignas de elogio. Isso é verdade, a gente tem que fazer mais e não menos, como a igreja de Éfeso, que deveria voltar à prática das primeiras obras. Não, nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Eu vinha pensando hoje, irmãos, fazendo um autoexame sobre a minha conversão, se de fato eu sou convertido. Porque uma eternidade é um tempo muito grande para a gente não pensar nela. Não é verdade? Estou certo ou errado? Uma eternidade é um tempo muito grande de tempo para a gente não pensar nela. E eu fiquei pensando nisso, na eternidade, no céu, no inferno, e se a minha conversão é genuína. E eu fiquei pensando, na minha conversão há 8 anos atrás, eu fiquei pensando nisso. Se o meu arrependimento não cresceu, é porque ele não existiu. Isso é assustador, mas é verdadeiro. Se o meu temor a Deus nesses 8 anos não cresceu, é porque ele nunca existiu. O arrependimento, quando ele é verdadeiro, ele é crescente, ele é contínuo. O temor a Deus, quando ele é verdadeiro, ele é crescente. Então aqui Jesus diz: as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. O nosso temor tem que ser maior do que quando a gente começou. Nosso arrependimento tem que ser mais profundo do que quando a gente começou. Eu me lembro de um dia, irmãos, que não sei se os irmãos já passaram por isso, de passar por crises de lágrimas. Chorar, 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 de lembrar das atitudes perversas que você já teve e dizer: meu Deus, mentira, fui eu que fiz isso, foi. E chorar de arrependimento. E às vezes o tempo passa e nosso olho fica seco, não pode não. Jesus disse que bem-aventurados são os que choram, eles serão consolados.
Então aqui nós vemos, irmãos, que as nossas últimas obras devem ser mais numerosas do que as primeiras. O nosso arrependimento tem que ser mais numeroso do que o primeiro. O problema, irmão, entenda, não é pecar. É um problema pecar sim, mas a grande questão é pecar e não se arrepender. Você pecou, amém, todos somos pecadores, mas cadê o arrependimento agora? Confesse o seu pecado, abandone o seu pecado, olhe para Cristo que morreu e pagou pelo seu pecado e prossiga na caminhada cristã. O problema é o pecado não confessado, não arrependido e não abandonado. O pecado não é algo bom que não podemos cometer. O pecado é algo ruim, perverso, que nós temos o privilégio de, pela graça de Deus, não cometer. Eu vou dar aqui uma dica, que é a dica para você vencer todos os outros pecados. A humildade. Porque olha o que a Bíblia diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quem é que nos dá poder para vencer o pecado? A graça de Deus. Se estivermos orgulhosos, como vamos vencer o pecado? Se a gente estiver orgulhoso, Deus vai estar resistindo. E se Deus se afasta, o pecado prevalece. Então, talvez tem pessoas que têm problemas em áreas específicas de pecados. E a raiz, o remédio para vencer essas áreas específicas de pecados é vencer o orgulho que nos afasta da presença de Deus. Porque uma vez que você a si mesmo se humilha, como aquele publicano, ele veio para o templo cheio de pecados, mas ele a si mesmo se humilhou. Ó Deus, tem misericórdia de mim que sou um pecador. Ele voltou para sua casa justificado, perdoado. Mas o fariseu, que estava cheio de si, ele chegou na igreja cheio de pecados e saiu cheio de pecados, porque aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. A grande exaltação, irmãos, é andar em vitória sobre o pecado. Para mim, essa é a maior exaltação que a gente pode ter nesse mundo. Não é dinheiro, dinheiro é lixo, dinheiro é cocô, não é estado social, isso tudo é lixo. Isso tudo, no leito de morte, você vê que não vale para nada. O mundo espiritual é real, irmão. Um leito de morte sem a companhia de Jesus é assustador. O pastor Nizam já deu um exemplo aqui de um filósofo que a enfermeira disse que nunca mais cuidava de um ateu no fim da vida, que ele sentia a presença dos demônios perto dele. A grande exaltação que podemos ter nesse mundo, irmãos, é andarmos em vitória sobre o pecado. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Tenho, porém, contra ti, olha que coisa, irmãos, verso 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares. Perceba, a exortação de Jesus à igreja de Tiatira é só em tolerar o que Deus não tolera. Olha o perigo da tolerância. O mundo está caminhando para um evento que cada vez mais, hoje já tem até leis, né, que combatem a isso, a intolerância religiosa. Porque o mundo diz que você deve ser tolerante. Você deve ser tolerante com o católico, você deve ser tolerante com o espírita, você deve ser tolerante com o candomblessista, você deve ser tolerante com o evangélico da Universal, o evangélico da Mundial, o evangélico de outras igrejas. Você deve ser tolerante. Aqui Jesus diz: eu tenho, porém, contra ti o fato de que vocês estão sendo tolerantes. Por isso que uma das coisas que a gente vê nessa igreja é o perigo da influência do mundo dentro da igreja.
o mundo inteiro jaz no maligno. E aquele que se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Nós não podemos tolerar o que Deus não tolera. Tem um porém contra ti o tolerares, que essa mulher era uma mulher que estava se levantando como profetisa, estava se levantando como pregadora dentro da igreja de Tiatira, que estava destruindo a igreja, e que João simbolicamente, Jesus simbolicamente, manda João redigir a igreja de Tiatira, chamando essa mulher de Jezabel, para mostrar aos cristãos de Tiatira quem ela representava no mundo espiritual. Uma mulher perversa, que incitava as pessoas à idolatria e à imoralidade. Tolerares, que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, a si mesma se declara, ela não foi chamada por Deus. Por isso que eu disse aqui, a mulher tem um papel na igreja, mas ela foi chamada por Deus para ser dona de casa. Ela foi chamada por Deus para cuidar da casa dela em primeiro lugar. Cuidar do marido, cuidar dos filhos. A mulher, ela é o vaso mais frágil, tanto no sentido físico e material, quanto no sentido espiritual. Por isso que ela não pode ser pastora. Ela não pode exercer um papel de liderança na igreja. É por isso que ele diz aqui, ela a si mesmo se declara profetiza. Que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, ela estava se levantando e ensinando na igreja. Lá na igreja nós já tivemos um exemplo assustador de uma moça. Na época a gente não tinha sido alcançado pela verdade, pela graça de Deus como somos hoje. De uma moça que o irmão chamou para pregar lá na igreja. E essa moça falou coisas assustadoras do povo. Assustadoras. Lá na boca do rio. Porque ela a si mesma se declarava profetisa. Mas ela não era profetisa coisa nenhuma. Então, a igreja estava tolerando o que Deus não tolera. Não somente ensine, ela ensinava coisas erradas, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição. Olha por que a mulher não pode, de forma nenhuma, ser pastora, ser pregadora dentro de uma igreja. Vamos abrir lá em 1 Timóteo 2,12. 1 Timóteo 2,12. Olha o que diz a Bíblia. 1 Timóteo 2, verso 8. O papel da mulher na igreja, a partir do 8. E normalmente, irmãos, essas mulheres que são, pregam assim no púlpito, nas igrejas, em casa com os maridos, são a vergonha. De nada adianta ser um anjo na igreja e um demônio em casa. De nada adianta eu vim aqui pregar, chegar em casa e não honrar meus pais. Que adianta? Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente, se ataviem com modéstia e com bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Olha como existem boas obras para as mulheres fazerem. Nós vemos o exemplo de Dorcas. Ela costurava roupas para os irmãozinhos da igreja. Como tem boa obra para as mulheres fazerem na igreja: cuidar de crianças, cuidar dos idosos, cuidar de outras mulheres, ensinar mulheres mais novas a amarem os seus maridos. Não é assim que Tito fala? As mulheres mais velhas
ensinem as mulheres mais novas a amarem seus maridos e a serem boas donas de casa. Mas eu acho que tem mulher que dá cada conselho, só misericórdia de Deus. A mulher aprende em silêncio, com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine, verso 12, nem exerça autoridade de homem. Olha que coisa. Esteja, porém, em silêncio. Verso 13, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Olha o argumento de Paulo. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. A ideia de que a mulher é um vaso mais frágil é também no sentido espiritual. Ela precisa da proteção de Cristo. Todavia será preservada através de sua missão de mãe. Olha que coisa bonita. Certa feita, um pastor disse para uma mulher, ela disse para ele: pastor, eu quero fazer a obra, eu quero cuidar da igreja. E ele disse para ela: a senhora é mãe? Pois a senhora tem uma igreja na sua casa. Cuidar dos seus filhos, ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Tem coisa para a senhora fazer na igreja, mas não se esqueça que ser mãe é uma grande missão. Olha o que Paulo fala: missão de mãe. Ser mãe é uma... Então toda mãe é uma missionária. E põe a missão difícil nisso. Ser mãe, só quem já foi mãe aqui que sabe que ser mãe não é fácil. Missão de mãe. Se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Perceba onde é que Paulo diz que está o propósito da mulher. É pregando na igreja? Não. É na sua missão de mãe, na fé, no amor, na santificação, no bom senso. Mas quando alguém muda os padrões de Deus, nunca dá certo. Deus não pode abençoar o que Ele já amaldiçoou pela sua palavra. Ah não, mas lá na minha igreja tem uma pastora que ela prega assim tudo certinho, é uma bênção. Mas Ele não pode abençoar isso, porque está contra a palavra dele. Por isso que Ele diz aqui, Apocalipse 2:20: mas ainda seduzo os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Olha que coisa, irmãos. A mulher sábia edifica a sua casa. Dentro da igreja, uma mulher sábia edifica a igreja. Uma mulher tola destrói a igreja com suas próprias mãos. Quantas mulheres na nossa congregação não já foram instrumentos do diabo para tentar destruir a igreja? E também, quantas mulheres já não foram instrumentos de Deus para edificar a igreja? Agora ele vai dizer no verso 21 que sempre, antes de Deus derramar o juízo, Deus dá um tempo de misericórdia. Antes de Deus descer com ira, Ele abre as portas da graça. Antes de Deus derramar a sua ira, aqui mesmo em Apocalipse, Ele envia as 7 trombetas, que é Deus chamando o homem ao arrependimento, antes que venha o juízo. Então, uma das coisas que nós temos que saber usar bem, irmãos, é o nosso tempo. Porque o tempo é curto e a eternidade é longa. Olha o que ele diz aqui no verso 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Perceba, nas 7 igrejas da Ásia Menor, qual é o remédio para todas elas? Arrependimento. Em todas as 7 igrejas, Jesus fala: arrependam-se, arrependam-se. Todos os dias a gente precisa de arrependimento, irmãos, até o nosso leito de morte.
A gente sempre tem do que se arrepender. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Quanto tempo Deus já deu para a gente? Ele já me deu 8 anos. E é por isso que eu estava meditando nisso hoje. Será que o meu arrependimento é verdadeiro? Deus deu para a gente tempo. Para que a gente faça o quê? Se arrependa. E arrependimento, irmão, tem que produzir frutos dignos de arrependimento. Arrependimento não é confessar que errou. Judas fez isso. Arrependimento é abandonar o erro. Arrependimento não é dizer, oh, me perdoe, meu irmão, na primeira oportunidade maltratar o irmão. Isso não é arrependimento. Isso é remorso. Arrependimento é sentir a dor do pecado. Meu Deus, eu machuquei meu irmão. Meu Deus, eu feri o coração de Deus. Meu Deus, me perdoe, meu irmão. Eu vou me esforçar para nunca mais fazer isso com você. Nunca mais fazer essa maldade com você. Porque é isso que eu sou, um perverso. Arrependimento gera mudança. Mudança. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Enquanto, irmãos, nosso arrependimento não for sincero, a gente vai ficar como aquele povo do deserto, andando em círculos. E deixa eu te dizer, quanto mais o arrependimento é postergado, mais as coisas vão piorar nas nossas vidas se somos filhos de Deus. A disciplina de Deus, ela é dura, dói. E a disciplina de Deus é dura e ao mesmo tempo ela é progressiva. É o que nós vamos ver aqui. Ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. A pior prostituição é a prostituição espiritual que essa mulher fazia. Ela incitava as pessoas a amarem o mundo e os prazeres do mundo dentro da igreja. E o pastor da igreja não estava fazendo nada. Por isso que eu estava orando hoje pelo pastor Gizan. E eu estava meditando que a situação mais difícil para uma pessoa é ser um pastor bíblico. Porque ele vai ter que tomar decisões que é contra o bem-estar dele, contra o bem-estar da família dele e contra o bem-estar, muitas vezes, das pessoas ao seu redor. Ou seja, ele vai ter que tomar decisões que muitas vezes ninguém vai compreender. Tem que estar preparado para ser rejeitado, para ser mal compreendido. É como uma pessoa que já tinha se casado lá na igreja, já tinha se divorciado, e chegou para o pastor para pedir para ele casar ela novamente com outra pessoa. E o pastor disse que não ia casar. Aí você já pensou se o pastor casa essa senhora? O que é que as pessoas iam pensar da igreja? Com 3 meses depois, a senhora já tinha se divorciado de novo. O que é que as pessoas iam pensar da igreja, irmãos? Por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque o que estamos fazendo aqui é muito sério. Na casa de Deus tem que ter ordem e decência. É uma situação muito difícil. O que foi que Paulo fez com aquele homem que estava vivendo em imoralidade dentro da igreja? Deus deu tempo para aquele homem se arrepender, mas ele não quis se arrepender. Paulo disse o que? Eu te entrego a Satanás, para que o seu corpo sofra e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Será que Paulo foi bem compreendido? Não. O caminho, irmãos, é estreito. Porque o juízo de Deus é real. Se você tolerar o que Deus não tolera, Deus vai descer com juízo sobre a igreja, e um juízo assustador. É o que diz aqui o verso 22. Eis que a prostro de cama. Sabe o que é prostrar de cama? Que ele está dizendo aqui: colocar uma enfermidade de morte.
E Deus faz isso, irmão? Faz. Olha o que ele está dizendo aqui. Eis que é apóstolo de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Olha o que Deus está dizendo aqui. Eu vou enviar enfermidades. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Recentemente, eu vi uma pessoa que saiu lá da igreja difamando muito o pastor Nizam. E quando eu vi a situação que essa pessoa se encontra hoje, eu fiquei desesperado. Desesperado, com o sofrimento que essa pessoa está passando, com a enfermidade que essa pessoa tem, uma enfermidade raríssima. Porque o que o homem planta, ele colhe. Às vezes ele pode não colher no momento, mas uma hora ele vai colher. Eu espero que essa pessoa se arrependa, porque Deus está dando a oportunidade a ela de colher aqui na terra. Porque pior é você se colocar como opositor da obra de Deus e morrer nesse estado. Porque aí não é uma enfermidade, não é uma ferida, não é uma doença, não é uma disciplina de Deus. Aí é um lugar de condenação eterna, onde não há mais remédio. Caso não se arrependam das obras que ela incita. Caso não se arrependam de tolerar o que Deus não tolera. Resumindo, o pecado. Deus não tolera o pecado. Se você tolerar o pecado na sua vida, Deus vai enviar disciplinas progressivas na sua vida. E a mim também. Que o que vale para um, vale para todos. Agora olha o verso 23. Matarei os seus filhos. Perceba, primeiro ele diz, vou colocar de cama. Segundo ele diz, eu vou matar. Apocalipse 2:23. Tem gente que pensa que Deus não mata, principalmente nessa época de Natal e de Papai Noel. Não, o menino Jesus do presépio, ele mata. Matarei os seus filhos. A palavra aqui é matarei os seus seguidores. Matarei aqueles que seguem essa mulher que está incitando a igreja a crer em heresias. Por isso que aqueles que seguem os falsos mestres serão condenados juntamente com eles. E todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E darei a cada um segundo as vossas obras. Perceba, tem gente que acha, irmãos, que as obras não são importantes. As obras são importantes. Porque as obras são a evidência da fé. Porque a fé sem obras, ela é morta. Darei a cada um segundo as suas obras. Vamos abrir em 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11. No texto da ceia, Paulo vai falar uma coisa parecida. Verso 27. Olha como a ceia do Senhor, irmãos, é um momento de preparação. A história da igreja diz que os puritanos passavam a semana pensando na ceia do Senhor. Meu Deus, domingo é dia de ceia. Eu vou pegar do corpo de Cristo. Aquele pão, aquele cálice. Olha o que diz. Verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, sem saber o que é essa igreja, a seriedade da igreja, come e bebe juízo para si. Agora, olha o verso 30. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes. Perceba, tem enfermidade, irmãos, que é consequência de pecado. Tem enfermidades não, que são propósito de Deus. Mas tem enfermidades que é consequência de pecado. Há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Perceba, Deus mata pessoas dentro da igreja.
Porque não estão vivendo como igreja. Olha como a igreja é um lugar sério. Por que Deus matou Ananias e Safira? Para criar no coração das pessoas temor. A Bíblia diz que as pessoas ficaram com medo até de ir na reunião dos cristãos, depois que souberam que Ananias e Safira foram mortos. A igreja é um lugar santo. E não poucos que dormem. Paulo diz, não poucos que dormem, que já morreram, que Deus já matou. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. É isso que Jesus está fazendo com a igreja de Tiatira. Jesus está exortando a igreja, mostrando à igreja o caminho do arrependimento, para que ela possa abandonar as heresias e as más obras. Tolerar, irmão, um falso mestre já é pecado. Tolerar aquilo que Deus não tolera já é pecado. Verso 24, para a gente concluir. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, que não conheceram, como eles dizem, a coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Perceba que na mesma igreja podem ter pessoas que estão vivendo dissolutamente, e podem ter pessoas que estão vivendo em obediência a Deus. É o que Deus está dizendo aqui. Olhe, aos demais, a todos quantos não têm essa doutrina. Que doutrina era essa? Uma doutrina que incitava a uma vida devassa. É uma doutrina que ensinava as pessoas a plantarem na carne e pensarem que iriam colher no Espírito. Isso é impossível. É a doutrina da libertinagem. Você pode viver de qualquer jeito e lá no final Deus vai te salvar. A Bíblia diz que sem santificação, amados irmãos, ninguém verá o Senhor. O Senhor Jesus não vai levar para o céu quem Ele não santificou na terra. Vai doer. O processo de santificação é doloroso, mas é necessário. O Senhor Jesus chegou a dizer ao teu olho, corta. É a sua mão que te faz tropeçar, irmão, arranca. É o Facebook que te faz pecar, corta. Que é o WhatsApp, arranca. Mas destrua o que te faz pecar. Desvia o olhar, abandone aquele lugar. Mas você não pode entrar no céu sem santificação. Não entra. Lembra daquela parábola das bodas? O homem chega sem as vestes nupciais. Jesus pergunta, amigo, a que vieste? Você está sem as vestes nupciais. Jesus disse, amarra os pés e amarra as mãos e lança ele nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. Ignorância entrou na porta do céu no filme O Peregrino. John Bunyan disse, eu vi que na porta do céu há um caminho para o inferno. São as pessoas que podem pensar que Deus vai nos aceitar, irmão, sem santidade. Não vai. Por isso que o caminho é, estreito. A porta é, estreita. O caminho é, aberto. Concluindo. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Olha que coisa, irmãos. Aqueles que forem fiéis a Cristo irão julgar o mundo inteiro. Irão participar do julgamento juntamente com Cristo. É o que Paulo fala em 1 Coríntios 6. Vocês vão julgar os anjos e não estão conseguindo resolver um conflito entre irmãos da igreja. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Os cristãos irão julgar juntamente com Cristo. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem é, irmãos, a estrela da manhã? Jesus Cristo. O que
Deus está dizendo o que Jesus está dizendo como eu recebi do meu Pai, eu darei a vocês a vida eterna, se vocês me seguirem fielmente. Vocês não precisam conhecer as coisas profundas de Satanás. Que ensino era esse? Que para você vencer o mal, você tinha que conhecer a ação do mal para poder vencê-lo. Esse não é o nosso papel. Nosso papel é se sujeitar a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Nós não precisamos conhecer as coisas profundas de Satanás. Nós precisamos conhecer a verdade. É como, por exemplo, o funcionário da Casa da Moeda, lá em Brasília. Para ele identificar um dinheiro falso, sabe como ele faz? Ele estuda a fundo as características do dinheiro verdadeiro. Aí quando chega o dinheiro falso, de tanto saber o que é um dinheiro verdadeiro, ele já identifica que é falso. A gente não precisa conhecer as doutrinas erradas para refutá-las. A gente só precisa conhecer as doutrinas corretas. Por isso que Jesus disse aqui, eu não quero colocar um fardo além do que vocês já carregam. Eu não quero que vocês conheçam além do que vocês precisam conhecer. Jesus disse, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Por isso ele conclui dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Qual é a mensagem central, irmãos, da igreja de Tiatira? Radicalidade quanto ao pecado. Radicalidade quanto à defesa da verdade. Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Na igreja não pode entrar pecado e na igreja não pode entrar heresia. Se tem algo que não é bíblico, a igreja não pode pregar, não pode acreditar, não pode receber. E se tem pecado dentro da igreja, isso tem que ser resolvido. Porque a igreja é um lugar santo. Jesus disse, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. A igreja é como um farol. Quando um marinheiro queria achar o seu destino, a quilômetros de distância ele via um farol, porque o farol emanava luz e atraía as embarcações para o lugar onde tinha terra. Assim deve ser a igreja. A igreja deve emanar luz, santidade, pureza, amor. Da igreja deve emanar o reflexo do caráter do Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus disse, se pois a luz que em ti há forem trevas, quão grandes trevas serão? A pior impiedade é a que procede de um cristão. Porque é uma impiedade que as pessoas não esperam. Ninguém espera impiedade de um crente. As pessoas esperam impiedade de quem? De um ímpio. Por isso que quando um crente comete impiedade, ele deve prontamente ter a humildade de reconhecer o seu erro e abandoná-lo. Ele não pode tolerar o pecado dentro de si e nem na igreja. Por isso que, se formos humildes, nós teremos grandes bênçãos na obra de santificação interior. Porque Jesus disse que vocês são capazes de olhar um cisco que está no meu olho. E muitas vezes eu não enxergo uma trave que está diante de mim. O que Jesus está dizendo é que muitas vezes você pode enxergar o meu erro melhor do que eu. Já pensou? Você pode ver um cisco no meu olho. E se você tiver o amor verdadeiro de Cristo no seu coração e ver o cisco no meu olho e me alertar, isso não é uma bênção? Se eu não consigo enxergar nenhuma trave, você consegue ver o cisco em mim. Por isso que a exortação é sempre uma prova de amor. Quando você me exorta, quando um irmão exorta outro irmão, é para que ele seja conformado à imagem de Cristo. É o que Cristo está fazendo aqui, a igreja de Tiatira. Ele está exortando a igreja
dando tempo para que a igreja se arrependa e dando juízos severos à igreja. Ele está dizendo, se vocês não abandonarem o erro, vai ter gente que vai ficar de cama prostrado. Vai ter gente que vai morrer, porque não abandonou os ensinos dessa falsa profetisa. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, com as influências que estão no nosso meio. Porque as más conversações, as más companhias, pervertem os bons costumes. Essa mulher conseguiu perverter a igreja toda. Essa mulher conseguiu fazer com que pessoas morressem, com que pessoas ficassem doentes, trazendo heresias no meio da igreja. Por isso que ninguém causa tanto dano à igreja do que um falso mestre, do que um falso crente, ou uma falsa crente. Por isso que quem não está buscando santidade, eu oro a Deus, começar de mim, para que não se sinta bem aqui. Uma das evidências que o Espírito Santo está no nosso meio é que aqueles que não estão buscando santificação irão se sentir mal no nosso meio. E isso é bom. Porque quem não está buscando santificação, ele tem que chegar aqui e ele tem que se sentir no pior lugar do mundo, para que ele seja incomodado a confessar e deixar o seu pecado, a começar de mim. Eu oro a Deus sempre que isso aconteça, que os que estejam aqui estejam de todo o coração, estejam com o propósito de ser santos, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Vamos orar, para que a gente não brinque com fogo, como Nadab e Abiú. O que aconteceu com Nadab e Abiú? Deus os matou. Oh Senhor Deus, nos ajude, Senhor, a buscarmos santidade, Senhor. Oh Deus, não me deixe, Senhor, viver uma vida dupla. Não me deixe, Senhor, viver uma vida de hipocrisia, de fachada, Pai. Nós queremos, Senhor, viver uma vida de santidade. Eu peço, Senhor, que o Senhor tire o anátema do nosso meio. Tire, Senhor, tudo aquilo que está impedindo, Senhor, o Espírito Santo de se manifestar de forma mais poderosa na nossa congregação, Senhor. Eu peço, Senhor, tira do nosso ser interior, Pai, tudo aquilo que está nos impedindo de sermos cheios do Espírito Santo, Deus. Tira, Senhor, do nosso ser interior, Pai, tudo aquilo que está nos impedindo de termos uma comunhão plena contigo, Senhor. Ô Senhor, afaste, Senhor. Mas nós te pedimos o teu auxílio como Pedro. Salva-nos, Senhor. Ensina-nos a ser humildes, Senhor. Ensina-nos a vencer o pecado, Jesus. O tempo está passando, Senhor, e nós temos entes queridos que precisam, Senhor, ter um encontro contigo. E eles precisam, Senhor, ser regenerados. Por isso eu peço, Pai, que cada vez mais a tua igreja seja um lugar santo, onde o teu Espírito Santo, Pai, tenha toda a liberdade para agir e regenerar soberanamente aqueles que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo. Que nada, nem ninguém, a começar de mim, Senhor, impeça a manifestação do Espírito Santo na tua igreja, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor. Nós oramos nessa noite por uma purificação na nossa congregação e nas nossas vidas pessoais. Amém. Que possamos ser santos, como o Senhor é santo, Pai. Porque sem santificação ninguém verá ao Senhor. Aquece nossos corações a chama do Evangelho, a chama do primeiro amor, e nos conforma a imagem do Teu Filho. Nós oramos, Senhor, pela viagem da irmã Gisele e de Helena. Que o Senhor traga as Tuas servas, Senhor, em paz.
para essa cidade, Senhor. Que nós possamos acolher elas, meu Deus, com todo o respeito e com todo o carinho, Senhor. Amém. Que elas possam ser acolhidas como igreja. O nosso dever, Senhor, não é julgar, é ajudar aqueles que estão já nos ajudando, Senhor. Obrigado pela regeneração.